Jair aqui do Balneário, pastorzão. É igual o senhor assim, pastorzão, paizão assim, sabe? Aquele homem de abraço, homem de carinho. Eu trago um abraço dele para toda a igreja. Meus pais estão aqui também, são pessoas fundamentais naquilo que eu vivi, passei em suporte. Tem também ali o Abraão também, que ele cooperou muito para que pudesse estar levando os meus pais lá naquele deserto onde eu estava, né, para me ver. Eu sou grato a ele, sou grato à minha família, né, queridos? E a minha história, ela se baseia com uma história de muitos na Bíblia, como Paulo e Silas, né, como Pedro, né, e como José. E eu tive a minha referência da minha história como a história de José. Eu passei muito tempo num deserto, num lugar muito difícil, onde eu pude entender a promessa e o propósito de Deus na minha vida. Então, de antemão, eu quero dizer algo da parte de Deus, querido. Não espere que algo aconteça sobre a tua vida para que você reassuma um compromisso com Deus. Eu vejo neste lugar, são poucas pessoas, mas pessoas que o Senhor separou para estar aqui nessa noite. Aleluia. Não é pouca, não é muita, mas são as pessoas certas que precisam ouvir algo da parte de Deus. Primeiramente, queridos, que Ele cresça e eu diminua. A glória não é minha, a glória é de Deus. Isso aqui, pastor, já é fruto daquilo que esse ministério tem vivido sobre este lugar. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor, eu estou me arrependendo, o Senhor vai fazer mais através dessa igreja, dessa congregação. Talvez hoje pode ter 10, 15 pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. E pode chegar um dia, pode não, eu creio que vai chegar um dia que não vai caber pessoas nesse lugar e vai ter que ir para um lugar maior. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo está sendo pregado. A palavra fala como crerão se não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe aí. Então nós entendemos, querido, que vai chegar um tempo que as pessoas não vão aguentar mais, onde vão querer esse Jesus, esse meu, esse seu, nosso Jesus para sempre. E foi algo muito simples, né, o acontecido. Um belo dia eu estava com a minha esposa na rua, na verdade era minha noiva, estávamos nos preparando para casar, e resolvemos algumas coisas na cidade, e ela foi para casa. Botei ela no ônibus, ela foi para casa, eu estava vivendo de bico porque estava desempregado. E quando eu cheguei assim na rua da minha casa, o meu vizinho falou assim, teve alguns policiais que vieram te procurar aqui na rua. Vieram procurar você e queriam conversar contigo. Né? Também meu pai já tinha me dito que um casal tinha ido lá em casa, eu sempre gostei de carro antigo, e foram lá em casa procurando de um chevetinho que eu tinha para vender. Eu sempre gostei de chevette. E meu pai já tinha dito que eu tinha vendido. E quando eu subi até a minha casa, eu morava no Morro do Pérez, quando eu botei a chave no portão, eu vi meu irmão chegando. Eu achei muito estranho, porque meu irmão ia para um trem, e quando eu vi meu irmão chegando, eu falei, poxa, o pessoal da delegacia está me procurando, eu vou lá saber o que está acontecendo. Eu vou aproveitar meu irmão que está chegando aqui e vou pedir para me levar lá. Quando eu pensei isso, eu vi 2 viaturas atrás do carro do meu irmão. E quando eu pensei em falar com o meu irmão, o giroflex já ligou, saiu um sargento do carro do meu irmão perguntando se eu era Juan. Eu assustado, sou Juan. Aí essa um outro rapaz que me conhecia de vista, né, e falou assim, não, ele é trabalhador e tal, vou conversar com ele. E ele disse que o delegado queria falar comigo. Eu assustado, não sabendo o que estava acontecendo, eu falei, mas é sobre o quê? Não, é rapidinho, é 15 minutos, 10 você vai voltar. Esses 10 minutos me geraram 4 anos. E eu fui lá, queridos. Sabe porque quem não deve, não tem. Sabia que eu não devia nada. Eu desci, fui lá e o policial dentro do carro me fez algumas perguntas. E quando eu cheguei na delegacia, né, entraram comigo pela delegacia da mulher, e quando eu entrei lá dentro, uma policial perguntou assim, quem é esse rapaz? Esse aqui é o Juan. Ah, você é o verdadeiro Juan? Sou eu mesmo. Aí ela falou assim, a casa caiu. Perdeu, você está preso. Ali, irmãos,
eu não fazia noção do que estava acontecendo, o porquê que eu estava ali e a noção que estava a situação que eu ainda iria viver. Rapidamente entregaram um cartão de advogado, meu irmão saiu, foi buscar meu pai da Assembleia de Madureira, né? Estava lá com o senhor estava lá com ele. E eu conheço muito meu pai pelo barulho da muleta, né? O tec-tec, meu pai está chegando. Chega meu pai de terno e gravata dentro da delegacia e pergunta para mim o que estava acontecendo. Eu falei assim, pai, eu não sei, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. Tiraram meu pai, tiraram meus adornos, minha aliança, tudo, meu relógio, meu tênis. Ó, você vai ter que entrar ali na celinha, né, e esperar até amanhã o advogado. E eu muito preocupado, sem saber o que estava acontecendo, algumas pessoas foram lá e tal. No dia seguinte eu fui saber por que eu estava ali naquele lugar. Irmão, é algo muito dificultoso falar, porque por mais que a justiça ela fez a parte dela de reconhecer, existem pessoas que não acreditam. E de antemão, pastor, eu gostaria de agradecer ao Senhor por interceder pela minha vida. Eu gostaria de agradecer à igreja por ter intercedido pela minha vida, né? É até uma emoção de falar. Meu pai comentava algumas vezes que um belo dia ele encontrou o Thomas na padaria e esse jovem ele perguntou por mim, perguntando ali o que tinha acontecido, como é que eu estava. E eu louvo a Deus pela tua vida também, jovem, pela tua mudança, né? Hoje é claro o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E entenda que você é um dos braços direitos do seu pai neste lugar, nessa obra, cara. Sabe? Então, assim, assuma essa responsabilidade de verdade, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que você pede e que você pensa. É notório o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu sou grato, cara. Pelo que eu te conhecia antes, eu te conheço hoje, eu consigo realmente ver Deus sobre a tua vida. E eu estava ali pela manhã e o advogado foi lá. Né? O advogado foi lá conversar comigo e ele me disse por que eu estava sendo encarcerado. Eu estava sendo encarcerado por um estupro vulnerável de uma criança. E é algo que eu amo muito, gente. Eu gosto muito. Sempre fiz parte do berçário da igreja, sempre minha família, eu tive namoradas, né? Que tinham filhas e graças a Deus nunca tive uma queixa sequer, nenhuma dúvida. Porém, eu recebi essa notícia e ele disse assim, o negócio não está legal, porque aqui tem seu nome completo, seu CPF, o nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, onde você mora. Eles na verdade não me investigaram, mas colocaram todos os meus dados lá. Geralmente quando tem todos os seus dados, coisa é muito mais além do que eu imaginava ali naquele momento. E aí as coisas começaram a andar, querido. Começaram a andar. E eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Por isso eu digo para vocês que eu tive dois momentos no cárcere na minha vida. A primeira foi a consequência do pecado. E a segunda foi a reconstrução do vaso. Eu vou chegar lá e você vai entender. Eu vivi uma vida de desobediência a Deus. Eu vivi uma vida de desobediência aos meus pais. A Bíblia relata que quando o filho pródigo ele saiu de casa, fez o que fez e voltou, ele falou assim: pai, eu pequei contra ti e pequei contra Deus. Por isso que o filho pródigo ele passou por tudo aquilo. O filho pródigo passou fome. O filho pródigo passou frio. Por que ele passou fome e frio? Porque ele desobedeceu o pai dele, pegou a sua parte da herança, gastou, fez e aconteceu. E depois ele não tinha nada. A ponto dele desejar a comida dos porcos. E eu pude entender um pouco do que Deus ele queria fazer na minha vida. Houveram 3 reconhecimentos, houveram 3 características, nenhuma era minha. O rapaz aparentava ter 35 anos, cabelo crespo e tatuagem. Na época eu não tinha tatuagem, não tinha nada. Todas as características que a vítima deu não era minha. Nada
nada me envolvia naquele lugar. Eu provei onde eu estava no dia, com quem eu estava no dia, a hora que eu cheguei em casa. Eu não estava lá na rua no dia. E mesmo assim, o que aconteceu? Colocaram uma foto minha, um reconhecimento. A vítima foi lá e disse que não era eu. A vítima falou assim, não é ele. Não é esse rapaz, não. Aí ela foi embora. No dia seguinte pegaram ela de novo e ela falou a mesma coisa. Já falei que não é ele. Só que, irmãos, eu vi que o negócio era tão de Deus que era um juiz e depois mudou para outro. Então, assim, as provas que me favoreciam, esse juiz tirou, e a prova que favorecia ela, ele também tirou. Então, quem saiu perdendo fui eu. Porque se eu não fui reconhecido, era para ter sido solto naquele momento. Mas eu não fui. Houve um novo reconhecimento, por uma parte muito irregular da justiça, e falaram que fui eu. E aí eu permaneci. Aí eu tive visita de algumas pessoas, o irmão Jorge Valim, estava ali me ajudando, me auxiliando muito. Meus familiares, meus pais estavam indo lá, meu irmão, minha esposa, estavam indo lá todos os dias. E eu fiquei 9 dias naquele lugar. Irmãos, me colocaram em uma cela com uma pessoa de uma facção. E ela falou que só não ia me matar naquele lugar porque ela me conhecia. Sabia que eu era trabalhador e eu era cristão. Eu não estava vivendo uma vida com Deus. E eu fui reconhecido como homem de Deus. Deus cegando aquele homem para que o propósito dele pudesse se cumprir na minha vida. Porque desde o ventre da minha mãe já tinha uma história escrita. Já tinha uma promessa desde o ventre da minha mãe. Não é diferente contigo, desde o ventre da sua mãe. Eu já tinha uma promessa, uma história contigo, uma história para você. No entanto que hoje você está aqui adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. E ali eu pude viver aqueles momentos tenebrosos, de frio, até o ponto de chegar um dia, no 9º dia, foi meu irmão lá, minha esposa, falou assim, não vai ter jeito, você vai descer para Bangu. Meu Deus do céu, descer para Bangu, gente. E assim, eu estava destruído por dentro. Mas por fora meu sorriso estava de ponta cabeça para mostrar para o meu pai. Minha mãe não estava conseguindo me ver. Na verdade, minha mãe nem conseguia me ver. Mas meu irmão estava lá, meu pai, minha esposa. Eu tinha que mostrar para eles que eu estava forte. Sabe, que eu estava bem. Não que eu estava alegre. Você estava contente com aquilo? Não, eu não estava contente com aquilo. Mas eu tinha que suportar aquilo que eu estava vivendo e passando. E ela falou assim, não vai ter jeito, você vai ter que descer. Eu fiz o corpo de delito. E quando eu entrei na van, mais uma vez, Jorge Valim, um irmão querido, creio que o senhor conheça, muito gente fina, ele veio correndo com a sua bolsa e eu entrando na van para poder descer o rio. Ele disse assim, Juan, o Senhor é contigo aonde quer que você esteja e vá. Aleluia. Eu estava de algema, eu peguei a mão e recebi aquela palavra. As palavras que são liberadas para a tua vida, elas só se cumprem quando você recebe. E eu recebi. Eu recebi aquela palavra. Eu cheguei em Bangu, rasparam minha cabeça, colheram os meus digitais, tem aquela pressão psicológica e tal. Me colocaram dentro de uma cela. Irmãos, esse frio aí que a gente pegou, deu 10 graus aí, eu peguei lá, irmãos. E eu só tinha uma bermuda e uma camisa. Irmãos, um mosquito pegando, percevejo pegando, não tinha colchão, não tinha cobertor, não tinha nada. Nada, não tinha nada, irmãos. E quando eu cheguei lá, um rapaz ainda falou assim, o que você está fazendo com a minha camisa? Eu falei assim, poxa, cara, o cara pegou minha camisa lá, chutou essa camisa para mim. Aí não pode ficar, irmão, não tinha ninguém sem camisa e tal. Irmãos, mas um frio, tinha um pedaço de colchão, as pessoas dividiam, eu não conseguia deitar por causa do percevejo. O percevejo não andava, irmão. Sim, muito. Então assim, a gente deitava um do lado do outro, encostava assim, porque era muito frio, queridos. Estava muito frio, muito. Em Bangu, quando faz frio, é frio demais. E quando faz calor, é calor demais. E eu ali encolhidinho, todo mundo se encolhia para poder, se esquentar, manter a temperatura.
Tinha vez que quando não tinha lugar embaixo, porque lá era um beliche, tipo U, né? Cama embaixo e cama em cima. O que eu fazia? Eu botava a camisa no joelho, botava os braços para dentro da camisa, botava a camisa na cabeça e deitava na pedra gelada para ver se eu conseguia manter, mas eu tremia de frio. Era 3 refeições no dia, né? Vinha comida de manhã, o almoço, vinha a janta à tarde, vinha um cafezinho da manhã, né? E à tarde pagava um pãozinho lá com guaracampo, aquele bel sabor lá, tinha um gosto de barato danado. Irmão, é só Jesus, irmão. Então, assim, eu vivi, e tinham pessoas lá que estavam há 35 dias lá, pastor Tanão, esperando uma transferência para um presídio, porque ali era ali onde eu passei era Banco 10 na época, era um centro de receber os internos, né, os presos. Fazia o que? Lá eles escolhiam todas as suas informações, faziam tudo, botavam a sua digital para você dar entrada no sistema da SEAP, né, que é o sistema carcerário. E depois distribuía você para os presídios. Quem é da facção a facção, quem é neutro, e por aí vai. Irmãos, Deus foi tão bom comigo que Ele me deixou lá só 2 dias. Existe uma palavra na Bíblia que fala que Ele me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Eu sou a prova viva disso, irmãos. Ele não me entregou à morte, mas Ele me castigou severamente, porque eu merecia. E aí, antes de transferência, eu estava em pé e perguntando para Deus o porquê. Quando a gente não entende o propósito de Deus, a promessa de Deus, a gente começa a perguntar por que está acontecendo aquilo com a gente. Isso é uma coisa normal. Você vai passar por uma prova, por uma luta, por uma aflição, tribulação. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E o Senhor nada. O Senhor nada. O Senhor nada de falar comigo, o Senhor em silêncio, e muitas das vezes, e ali naquele momento eu queria exigir algo de Deus, sendo que eu não estava vivendo uma vida com Deus, e eu não poderia naquele momento exigir nada dele. Então eu tinha que aceitar aquilo que ele queria fazer comigo. Ali eu fiquei 2 dias, aí eu fui para Niterói, irmãos, cada dia me afastando de casa. Quando eu atravessei a ponte, irmão, eu chorava muito, irmão. Eu chorava muito porque eu estava a cada momento me afastando de casa, sabe? Então assim, só de sair de casa, irmãos, tem vezes que eu não gosto nem de viajar para dar um passeio, porque minha casa é minha casa, minha cidade é minha cidade, né? Até eu tinha até uma promessa com a minha esposa, comigo, em outro lugar, em outro estado, né? E assim, eu fico até assim meio com aquele negócio de ir, irmão, mas se for promessa de Deus, irmão, a minha vida não vai andar aqui enquanto eu não for para lá cumprir a promessa de Deus. Então assim, eu fui para Niterói, fiquei alguns dias lá e já me colocaram numa cela evangélica, né? E antes de eu entrar numa cela evangélica, eu já encontrei uma pessoa de Angra, um rapaz muito meu amigo, muito meu conhecido, e era um corredor assim, cheio de cela, e quando eu entrei, eu olhei para o lado assim, foi coisa de Deus, eu olhei para o lado. Eu estava 2 dias sem tomar banho, sem escovar dente, né? Não tinha nada, nada. Se eu quisesse usar o banheiro, eu tinha que lavar só com água, tomar banho só com água, era assim. A água cai de manhã e à tarde, né? Quem usou água de manhã usou, quem não usou só usa tarde. Então assim, eu já encontrei, e esse rapaz que eu encontrei há 2 semanas atrás, antes de eu ser preso, encarcerado, eu encontrei com ele na praça. E ele tinha acabado de sair da prisão de novo. E eu pude pregar a palavra para ele, lançar uma palavra, profetizar uma palavra para ele. Só que ele era muito conhecedor de Bíblia. E ele foi e me lançou uma palavra também. Ali ele me deu na palavra, porém ele não vivia. E quando eu cheguei lá, ele começou a chorar. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Você é homem de Deus, você não era para estar aqui. E me abraçou e ele perguntou assim, cara, o que você quer fazer agora? Eu vou te ajudar, o que você precisa? Eu falei assim, cara, eu só quero escovar meus dentes. Ele falou, eu não tenho outra escova aqui, serve a minha? Eu falei, serve. Não, eu já estava no deserto, eu tinha que abraçar o deserto, irmão. Ali eu ainda estava perdido, minha cabeça estava embaralhada, não sabia o que estava acontecendo. Vamos lá, aí eu fui para a cela evangélica, eu comecei a ver
Deus trabalhando sobre a minha vida. Aí eu entendi a primeira etapa do cárcere sobre a minha vida. Uma vida vacilante com Deus, irmãos, às vezes a gente faz as coisas e acha que o meu pastor não está vendo nada, a minha esposa, o meu esposo não está vendo, meus pais não estão vendo nada, então sim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas você tem que se lembrar que Deus está vendo tudo. Amém. E tudo que eu fazia, Deus ele estava vendo. E tudo que você faz, existe uma consequência. Se você fizer uma coisa boa, tem uma consequência boa. Mas se fizer uma coisa ruim, tem uma consequência ruim. Não tem como você plantar um limão, você querer colher um melão, uma laranja e querer colher uma melancia. Não, não tem como, querido. Aquilo que você vai plantar, você vai colher. E eu colhi. Aí eu comecei a entender a primeira etapa da minha prisão. Que foi o quê? A minha desobediência a Deus. A minha falta de compromisso com Deus. Eu fazia muita coisa errada, querido. Coisas que não precisam ser citadas aqui. E não podem ser citadas aqui. Né? Por algo pessoal meu. Porém, era um algo que machucava muito o Espírito Santo de Deus. Talvez você não faça a mínima ideia. O Espírito ele está dentro de você. E quando você faz algo, ele é como se fosse uma pessoa. Ele também sente. Ele também chora. Ele também fica triste. E eu comecei a entender, passou uma semana ou duas, meu pai foi lá me visitar. A primeira visita eu comecei a chorar muito, meu pai chorar muito. E ele veio um rapaz, querer entregar uma profetada. Irmão, acontece, irmãos. Acontece. Quem não está ligado com Deus, irmão, sempre entrega uma profetada. E aconteceu, quando eu estava lá com meu pai, veio um irmão e falou assim: assim te diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, isso é muito... Irmão, isso é muito perigoso, irmãos. Isso é algo de muita responsabilidade. Você colocar palavras na boca de Deus. Então não tem como aquele que está na carne chegar aqui e falar assim: assim te diz o Senhor dos Exércitos. Não, querido, não tem como. Já aconteceu isso. Ele falou para mim e para o meu pai que o meu deserto ele estava acabando, estava prestes a acabar. Eu já poderia cantar do outro lado do hino da vitória. Irmãos, eu não tinha um mês preso, irmãos. E ele falou para mim que o meu deserto estava acabando. Irmão, eu não estava naquele discernimento, não estava ligado no pai e falei assim: amém, eu recebo. Amém, eu recebo, eu quero ir embora. O sonho de todo mundo que está lá dentro, irmão, é só uma coisa: é ir embora para casa, ir para fora. E eu recebi aquela profecia, o deserto estava acabando. Passou mais umas duas semanas, chamaram meu nome, falaram assim: ó, transferência. Eu fui para um outro presídio ao lado daquele que eu estava. É no mesmo quintal, no mesmo pátio. E o rapaz começou a fazer algumas perguntas: quem era aquilo, quem era isso, em alguns códigos que eu não conhecia. E quando eu cheguei lá, irmãos, ele falou assim: ó, todo mundo em fila indiana, né? Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou falar o primeiro nome, você continua o resto. Falando do pai e da mãe, data de nascimento, se souber a identidade. E depois você fala o crime que você cometeu. Eu não sabia muito, né, irmão? Então assim, eu joguei um parecido, que eu não sabia, não conhecia. Irmão, quando eu falei o crime que eu estava respondendo e abaixei, irmão, eu tomei um só, irmão. Foi um tapa, vou falar fora do microfone, por causa das crianças aqui. Tomei um tapa, irmão. Que a mão levantou e desceu, pegou aqui, irmão, ó. Estourou na hora, irmão, tipo. Na hora, irmão. Eu desmaiei na hora, irmão. Eu desmaiei na hora porque pegou aqui e pegou na minha fonte. Eu desmaiei na hora. E depois as pessoas só me falaram que a pessoa que estava lá, os parceiros, falou assim: joga água na cara dele. E me xingando. Eu, né, irmãos? Ali, mas eu estava chorando muito. Mas eu estava
Ali eu comecei a ficar ligado com Deus, né? Comecei a glorificar, comecei a adorar o nome do Senhor, comecei a exaltar o nome do Senhor, sabe, naquele momento de luto de aflição, porque eu não tinha o que fazer, irmão. A única coisa que eu tinha que fazer é adorar. Então louve, simplesmente louve, está sofrendo louve, está chorando louve, não importa louve. Eu tinha que louvar, eu tinha que adorar o Senhor. Eu tinha plena certeza ali naquele momento que o Senhor não ia me tirar dali, mas Ele ia me ajudar a passar por aquele momento, por aquele lugar. O que aconteceu, queridos? Eu levantei, eu fui lá para passar por uma revista e o cara perguntou se eu estava doente, se eu estava com câncer. Falou assim: você não está aguentando nada, não aguentou nem um tapinha, caiu no chão. Aí o outro falou assim: nossa, o seu rosto está roxo, o que aconteceu contigo? Aí eu falei assim: nossa, eu caí ali, ó. Aí ele falou assim: rapaz, está aprendendo direitinho, é isso daí, aprende mesmo, você tem uma grande etapa pela frente. Ali eu entrei chorando muito. Você quer ir para onde? Onde você me colocar, está colocado. Viu, meu irmão? Já comecei a entender o propósito de Deus. Eu falei: ó, mal nenhum me sucederá. Na hora que eu entrei, tinha um rapaz assim, 26 anos, pastor Silas. Ele de mão para trás, cabeça para baixo, em frente à cela, falou assim: ó, fica tranquilo, já acabou. O Papai do Céu está contigo e fica tranquilo que, ó, vai passar. E eu entrei, eu não sabia que ele era pastor. Irmãos, num diálogo com ele, ele falou assim: rapaz, né, a gente começou a passar um tempo junto. Por quê? Porque eu passei um tempo lá conversando com eles pelo que tinha acontecido, né, irmãos? Porque quando eu passei naquele momento de chegada, eles me colocaram dentro de uma sala. E dentro dessa sala agachada, nós ficamos de meia hora a 40 minutos agachados. E ele pegou um outro rapaz que estava do meu lado, ele pegou do meu lado e falou assim: veja ele. Irmãos, se eu não fizesse o que ele estava mandando, ele ia me matar, irmão. Eles queriam me colocar dentro de um galão de água e me dar choque. E eu tive que cumprir esse ato por 2 vezes, em 2 rapazes diferentes. E aí eu pude entrar para aquela cela, passado algumas semanas, e fui conhecendo o pessoal me abraçou de uma boa forma, de uma grande valia, de uma boa amizade. E quando eu estava conversando com esse pastor Silas, ele falou assim: a sua chegada é de Deus. E ele falou assim: eu estava orando para que chegasse uma pessoa aqui que falasse a mesma língua do que a minha. Quase eu ganhei ele, irmão. E se não tivesse orado, não ia para lá, passar pelo outro passeio. Mas eu cheguei lá, irmãos, e com muito custo. Aí o que acontece? Na frente da minha cela tinha uma cela evangélica. Olha, tinha uma cela evangélica, né? E aí eu comecei a conhecer pessoas. Teve um rapaz que falou assim: eu vou te adotar, rapaz. Aí chegou o pessoal e falou assim: ó, esse rapaz aqui é meu filho na fé. Se acontecer alguma coisa com ele aqui, vocês vão se ver comigo. Tá aí, eu estou com o maioral. Pessoal: não, pastor, pode ficar despreocupado. O que você precisar, eu vou te ajudar. O que você precisar. E ali eu comecei a conhecer pessoas. Eu conheci pastor Silas, um homem de baixa estatura, corcundo, não mexia o pescoço e andava assim, ó. Irmãos, pensa no profeta na terra, era aquele rapaz. Aquele ali era profeta. Eu vou te dizer algo da parte de Deus bem profundo agora. Esse pastor Adonias, ele não sabia ler nem escrever. Quando ele queria pregar, ele falava assim, ó, para o Luiz Cláudio: Luiz Cláudio, lê essa passagem para mim aqui. O Luiz Cláudio lia, ele gravava na cabeça e ele começava a pregar aquilo que o Luiz Cláudio leu para ele, e ele trazia a mensagem daquela palavra. Ele não sabia ler nem escrever, não, querido. Você via ele, dificilmente você via ele batendo papo. Você só via ele sentado na caminha dele com a mão assim, ó, ligado com Deus. Ele era tão profeta na terra que ele abraçava assim, ó, a pessoa falava assim, ó:
rapaz, eu vou te dar um abraço, você vai embora amanhã, você crê? Ele falou assim, pastor, mas eu tomei 15 anos, se você não crer vai acontecer do mesmo jeito. Ele dava um abraço no cara, no dia seguinte o cara ia embora. E o cara não estava meses lá, tinha que cumprir 5 anos. Era assim mesmo. Irmão, quando ele foi assinar a carta de sentença dele, o oficial falou assim, quem é Adonias aqui? Sou eu. Rapaz, 46 anos você pegou. Ele, o quê? 46 anos. Aí ele falou assim, doutor, tem coisa errada aí, doutor. Ele, por quê? 46, doutor? Não tem coisa errada. Rapaz, assina logo aqui, rapaz. Doutor, eu acho que é mais que 46, doutor. Tem coisa errada aí. Aí ele falou assim, ô coroa, tu quer morrer aqui dentro? Tu tá com 46 anos, coroa. Vai morrer, vai mofar aqui. Aí ele falou assim, daqui a 1 mês, o senhor vai voltar aqui. Aí eu trago para você uma passagem interessante. Lembra de Isaías, rei Ezequias? Quando estava lá enfermo, ele foi levar o quê? A notícia o quê? De morte. Ó, arruma a tua casa. Bota a casa em ordem que ó, o tempo acabou. Mas aquele que levou a notícia de morte, passados-se alguns dias, teve que levar a notícia de vida. E aquele oficial voltou. Aquele oficial voltou. Aí o que aconteceu? Ele recorreu a primeira vez aos 6 anos, pastor, ficou 40. Aí ele recorreu a segunda. Quando passou 1 mês, o oficial foi lá. Quando o oficial foi lá, o oficial olhou, quem é Adonias aqui? Sou eu. É Adonias. Sua cadeia caiu, tá? Ih, caramba, rapaz. Sua cadeia caiu a 0, você vai embora, cara. Você vai embora, cara. Aí ele falou assim, não falei com o senhor? Daqui a 1 mês o senhor ia voltar aqui? E esse pastor Adonias, não sabendo ler e escrever, sabe o que ele fazia, querido? Quando ele orava? Ele orava com um caderno e uma caneta na mão. Todas as madrugadas. Ele orava com um caderno e uma caneta, e quando Deus dava a revelação para ele, sabe o que ele fazia? Que ele não sabia ler e escrever, ele desenhava. E ele falava assim, ele era da cela 6 e tinha umas pessoas da cela 1 e até a 10. Aí ela, tipo assim, ele na 6 a 1 é lá. Aí ele falava assim para o pastor Marido, fala pastor Adonias, rapaz, estava orando pela madrugada aqui, rapaz, Deus me deu um desenho aqui com o senhor, Deus me deu uma revelação. Não vou dizer não, Deus me deu uma revelação. Eu vou mandar entregar para o senhor agora. Ele mandava o papel. Quando o papel chegava na mão do pastor Marido começava a chorar, porque aquilo que o Espírito Santo tinha dado para ele, e ele tinha desenhado, era aquilo que o pastor Marido estava vivendo. Qual a lição que eu tiro do pastor Adonias? Que você pode tirar também. Muitas das vezes, nós colocamos empecilhos para adorar o nome do Senhor, para ler a palavra e até mesmo para orar, queridos. Existe esse... Acho que a criança mais nova aqui, eu acho que já vai quase ler. Praticamente já escreve o nome. Nós sabemos tudo, não fazemos nada. Nós olhamos o telefone celular, queridos, onde nós temos que pagar uma conta todo mês, ou até mesmo colocar um crédito, para poder falar com as pessoas, a qual nós ficamos pendurados praticamente o dia todo, mas nós não falamos com Deus que é de graça. Que é de graça, que não precisa pagar nada. E eu conheci muitas pessoas boas naquele lugar. Talvez você esteja pensando, lá muita gente ruim, né? Irmãos, existem pessoas que fizeram sim, mas existem pessoas que não fizeram, que estavam lá assim como eu estava, sem ter cometido nada. Existem algumas classes de pessoas naquele lugar, até mesmo na igreja, pastor. Pessoas que, existiam pessoas lá que não queriam nada, existiam pessoas que falavam que queriam algo, mas não queriam nada, existiam pessoas que realmente queriam uma oportunidade, e existiam pessoas que estavam lutando para isso. As pessoas que querem uma oportunidade, elas já estão no caminho, irmãos. E as pessoas que estão lutando para uma oportunidade, irmão, ela está o quê? Se desvinculando dos vícios, das manias, daquilo que afasta ela de Deus. Então, se Deus mesmo não julga elas, não sou eu e você que vai julgá-las. Você escuta assim, cada horrores, mas são pessoas, pastor, que te abraçam, que dormem do seu lado, que conversam contigo, como se nada tivesse acontecido.
E eu pude viver muitos momentos maravilhosos, eu conheci pessoas maravilhosas naquele lugar, e a galeria onde eu estava, irmãos, através de jejum e oração, aquela galeria ela se tornou uma galeria evangélica. Aleluia. Foi a primeira galeria evangélica daquele lugar. Glória a Deus. Deus começou a bradar e pessoas que estavam ali falaram assim, ó, eu não quero ir para outra galeria não, eu quero continuar aqui, eu quero ficar na igreja. Eu quero viver algo novo. E as pessoas começaram a ficar ali, as celas foram lotando. Ali, irmão, é céu na terra. Ali eu estava tão ligado com Deus, que teve um dia que eu falei assim, eu estava tão ligado, estava num culto, mistério rolando, e eu falei assim, meu Deus, que cadeia gostosinha é essa, Jesus? Irmãos, que eu estava ligado com Deus, eu não estava me preocupando com aquilo que estava ao meu redor, porque eu estava entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida. Quando Ele faz primeiro em mim, depois Ele faz através de mim. Primeiro Ele faz no pastor, primeiro Ele fez no pastor, agora está fazendo através do pastor. Primeiro Ele vai fazer em você, depois Ele vai fazer através de você. Aleluia. Glória a Jesus. Meu pai me visitando, minha mãe foi me visitar. Muito preocupado, minha mãe, operou, tinha operado, não sabia, a carteirinha não saía, ela foi me ver. Estava ali chorando muito, e ali eu pude confortá-la, consolá-la, e graças a Deus ela continuou ali indo me visitar. Eu fui vendo a mão de Deus sobre a minha vida, queridos. Ao ponto de eu orar pela madrugada, eu botar meu joelho assim, atrás da cama do pastor Silas e falar assim, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Falar só em pensamento. E quando chegar pela consagração de manhã, 9 horas da manhã, ele vir pulando no mistério e falar assim, vem cá, varão, que Deus quer te batizar no Espírito hoje. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque lá não tem atrativo, não tinha nada que me desfocava da presença de Deus. Viver o evangelho lá dentro, irmão, não é difícil não, irmão, é fácil. Viver o evangelho aqui fora é difícil. Mas existe uma posição que nós temos que tomar. Quando eu saí de lá, eu tinha que tomar uma posição, melhor dizendo, eu tinha que continuar na mesma posição que eu estava lá dentro. Até porque Deus já tinha me dado uma palavra que se eu desviasse para a direita ou para a esquerda, não me restava mais o cárcere, mas a morte. Eu poderia não estar aqui hoje, houve uma permissão de Deus, eu parar naquele lugar para que eu pudesse estar vivo. E nesse dia de hoje, dia 21, correto? Está aqui dando meu testemunho para vocês, para ver o que Deus ele fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de vocês. Glória a Deus. Eu tive o meu deserto, sim, você pode ter o seu. O seu pode não ser igual ao meu, talvez o seu seja no leito de hospital, talvez o seu seja uma enfermidade ou algo do tipo, um centro de recuperação, o que seja, cada um tem o seu deserto, Deus trata cada um de uma forma diferente. Mas o que eu entendo é o seguinte, Deus talvez não te tire de lá, mas Ele te ajuda a passar por aquele deserto, e você vai cantar sim, do outro lado do hino da vitória. Irmãos, primeira visita da minha noiva. Meu Deus do céu, irmão, ali nós decidimos casar. Ali eu tinha uns 8 meses. 8 meses de prisão. Irmão? Querendo ou não, as pessoas que trabalham naquele lugar te dão uma oprimida, te dão uma humilhada, E eu entendi que os humilhados serão exaltados. Sabia que Deus ia me exaltar um dia. E eu vivi naquele momento, sim, coisas muito difíceis, ao ponto de ter já passei por rebeliões, já passei também por uma greve dos trabalhadores da SEAR. Então, irmãos, não entra nada. Sabe o que não entra nada? Não entra nada, a visita não entra nada que a família pode levar. A família pode levar as coisas lá pra gente, pode levar um dinheirinho, pode levar um biscoitinho, um leite em pão, um Nescau, para poder dar uma sustância, irmão, porque a comida de lá não dava. Tinha dia que faltava água, e o dia que tinha água, era 2 garrafas por dia só, para você tomar banho, beber água, escovar o dente, para você lavar suas mãos, e se você quisesse lá no número 2, você usar. Era só 2 garrafas por dia. O almoço, irmãos, onde eu estava lá, caía 11h30, 11 horas, e a janta caía 4 horas da tarde, e algumas das vezes caía azeda. E quando era arroz, e quando vinha uma comida mais ou menos, era arroz, feijão,
vinha um repolhinho, ovo cozido. E o ovo cozido, irmão, não era descascado. O ovo vinha inteiro dentro da comida. Você tinha que tirar o ovo lá de dentro, descascar e comer. Então eu passei por difíceis momentos naquele lugar, a ponto de ter o meu primeiro fórum. E quando eu fui para o fórum, querido, eu já sabia da minha condenação. Eu já sabia que eu ia ser condenado. Porque o Espírito já tinha testificado na minha vida e as pessoas que estavam comigo falaram assim: Juan, nós somos realistas, independente do que Deus, a gente sabe do que Deus pode fazer. Mas nesse crime é muito difícil uma pessoa ser absolvida. Eu fui para a audiência, eu vi ali um rebuliço muito grande, irmãos. Eu vi ali uma guerra entre o inferno e o céu, irmão, naquele lugar. Eu vi, irmãos. Porque quando eu estava na delegacia, um advogado pegou lá, mas um advogado, quando eu não fui reconhecido, ele se perdeu. E tem uma irmã, Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, né? Agradeço muito ela também, que foi uma chave fundamental usada por Deus para que eu pudesse estar aqui hoje. Ela foi lá no último dia da delegacia e falou assim: Juan, assina aqui. Eu falei: o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou assim: eu orei e Deus mandou pegar teu caso. Amém. Amém. Né? E eu fui para a audiência, eu vi que ali foi muito difícil e eu voltei. Pedi o exame de DNA, cautou inconclusivo, não tinha nada meu e de mais ninguém. Tinha nada, irmãos, nada. E até porque a vítima não tomou banho. Quando ela disse o que aconteceu, ela foi, tomou banho, trocou de roupa e foi pedir a ajuda da vizinha, que levava ela para a escola. Quando a vizinha chegou lá, só tinha um copo com água, porque o cara que ela falou que fez aquilo com ela, ele pediu água 3 vezes. E na terceira vez ele empurrou a porta, né, e deixou o copo cair no chão, molhou o tapete, sendo que a mãe dela falou que tinha deixado ela trancada dentro de casa. Se ela estava trancada, como que ela abriu a porta para dar água para a pessoa? Sendo que na porta da casa dela tem uma janelinha de 22 por 30, aquelas portas antigas, maciças. Por que ela não deu água por ali? Porque não passava. Nisso que eles foram para a delegacia e voltaram para fazer a perícia, o copo já não estava mais lá, estava lavado e o tapete estava pendurado. No dia seguinte, a perícia voltou lá, eles voltaram lá, em vez de dar o copo real do crime, na verdade já estava viciado, não tinha lavado, perdeu a digital. Eles deram uma caneca para a pessoa. Então nós temos a falha por aí, né? Muitas falhas no meu processo. Fui fazer exame de DNA. Irmãos, só Jesus na causa, irmão. Eu fiquei em um presídio 5 dias. Sem tomar banho, sem escovar dente, comendo docinho de amendoim, tomando o bendito do bel sabor, ô Jesus, né? Água da torneira, e lá não tem vaso, né, irmão? O vaso é no chão. E aonde não tem vaso é só um tubo de sangue. Então, se você quisesse usar, você não podia baixar muito, porque o rato pulava e mordia você. Era assim, irmãos, o mosquito, irmão, você deitava numa cama e tinha 50 mosquitos, um embolado com o outro. Você não conseguia dormir. A comida, quando chegava azeda. A linguiça tinha um gosto de gasolina danado. E eu fiz 2 cultos naquele lugar, irmãos. E 2 cultos que eu fiz naquele lugar, de uma semana que eu estava lá, eu ganhei 50 almas para Jesus. Mais uma vez, a glória não é minha, a glória é de Deus. 50 almas para Jesus se renderam aos pés dele naquele momento. E eu voltei para o meu presídio de origem, muita luta, muita labuta, e ali buscando o Senhor. Ali compraram um violão elétrico, ali foi minha paixão, né? Um violão elétrico, e eu comecei a ministrar lá nos cultos, né? A gente saía para fora para ministrar nos cultos, meus pais me visitando, minha esposa me visitando, casamos. Eu assinei um documento, meu pai foi meu representante aqui fora, né? E no dia do casamento ele assinou lá com a minha esposa. Minha esposa muito bem, muito tranquila, mas assim, muito nervosa para assinar o casamento, porque não foi aquilo que ela tinha sonhado para ela. Mas assim que ela saiu do cartório, ela começou a chorar, né, mãe? Chorou muito. Pastor, chorou muito, pastor. Chorou muito. Porque é muito difícil, talvez, você não ter os seus sonhos
concretizados. E isso dói também, tá, irmãos? E a gente conta aí, isso vai passando um filme na cabeça e dói a gente contar, mas isso aqui é para testificar no teu coração que Deus ele pode fazer, porque Ele fez na minha vida. E ali casamos, e eu perdi alguns entes queridos, perdi 4 tios, que dor imensa, né? Perdi amigos, e a minha condenação saiu, minha sentença. E eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, porque lá a gente lê e aprende tudo, né? Aí ela falou assim: só sua condenação, amor. Eu falei, que? Eu já falei assim, quanto? 13? Ela, não. Eu, 14? Ela, não. 15? Não. Eu falei, meu Deus, se não foi 15, deve estar lá pela casa dos 20 anos. Ela falou assim, 8 anos no regime semiaberto. Eu dei glória a Deus, filho. Porque pelo tempo que eu já estava lá, eu já ia para semiaberta, praticamente, né? Na verdade, já ia não. Já era minha data para semiaberta. Faltava o juiz autorizar. Aí as pessoas até acharam estranho. Você está de acordo com a sentença, tem que negar isso daí, rapaz. Eu falei, olha só, eu sei que eu tenho que negar, eu tenho que repreender isso, eu não aceitar isso. Mas se veio de Deus, irmãos, veio, vou receber. E veio realmente essa sentença, né? E minha mãe muito preocupada, achando que eu ia passar mal. Não, irmãos, eu agradeci. Por quê? Funciona assim, irmãos, um crime de honra é 2/5. Como 2/5? Se eu tomo 15 anos, aí é 2/5. 2/5, né? Se eu tomo 15 anos, aí pega 5, divide para 3, né? Pega 15. Isso aí, pega 5, divide para 5 e multiplica por 2. Entendeu, irmão? Então, assim, eu ia ter que cumprir 6 anos numa cadeia fechada, para ir para semi-aberta, cumprir 2/3. Depois de 2/3, eu vim na rua, passar 7 dias, voltar, ficar indo e voltando, para depois eu colocar a tornozeleira na perna. E eu agradeci ao Senhor, irmãos. E bateu a minha transferência. Volta eu para Bangu de novo. Eu passei uns 6 presídios. Volta eu para Bangu de novo. Voltei para Bangu, cheguei lá, fiquei espantado, né, irmãos? Era um sítio, irmãos, era gigantesco assim, irmãos, com um campo de futebol assim, igual aqui, esse aqui da porteira aqui, ó, uma quadra assim de futsal, um laguinho para peixe. Irmão, quando eu botei o pé dentro daquele lugar, que eu olhei, irmão, tinha uma igreja, um templo, pastor, com blindex, bateria, guitarra, violão, teclado, microfone sem fio, ventilador de parede, com banco de madeira, com tudo. Irmão, eu comecei a chorar, irmão. Porque aquele ali era o desejo do meu coração no momento. Eu queria adorar o Senhor com todos os instrumentos. Eu arranho de tudo um pouquinho, irmão. Do baixo, do violão, da guitarra. Nunca fiz aula de nada. Por quê? Porque esse era o ministério que Deus me deu. O Espírito Santo, ele depositou esse dom sobre a minha vida. É o Espírito Santo que dá o dom. Então, assim, irmãos, esse era o meu ministério. Então, aquilo que eu estava vivendo e passando, irmão, tem uma grande base naquilo que eu não estava cumprindo, a qual o Espírito Santo ele tinha me designado. Isso que eu estou fazendo hoje, irmão, já era para eu estar fazendo antes de acontecer tudo isso. De eu estar pregando a palavra, de eu estar ministrando os louvores que saem do coração de Deus. Mas eu não estava fazendo isso. E o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele é muito ciumento, irmão, com aquilo que ele nos dá. E nós temos que ter a responsabilidade com aquilo que o Espírito Santo dá para a gente, irmão. O dom que ele te dá não é qualquer um, pastor. O dom que ele me dá não é qualquer um dom, não é qualquer coisinha. Não é um telefone, então, mas que você pode usar, falar, se cair no chão, quebrou, compra outro. Não, não é isso, querido. Porque envolve vidas, envolve pessoas. Pessoas estavam esperando o louvor sair da minha boca para que pudesse entregar ao Senhor. E não se entregaram, não tiveram a oportunidade e a chance. Sabe por quê? Porque morreram. Por quê? Porque eu não estava cumprindo o chamado de Deus. Eu tive a oportunidade que muitos não tiveram. Muitas mães queriam ter a oportunidade que minha mãe teve. Muitos pais queriam ter a oportunidade que meu pai teve. De pelo menos ter o seu filho encarcerado, sabendo que ele estava vivo, que um dia aquilo ia acabar e ele ia voltar para sua casa. Mas não. Morreram, queridos. Morreram. E eu tive essa oportunidade. Eu cheguei lá, irmãos,
E quando eu abri a minha boca, com o dom que o Espírito Santo me deu, o rapaz me chamou e falou assim: rapaz, você quer fazer parte do Ministério do Louvor para ajudar a gente? Eu falei, amém. E eu comecei, queridos. Irmãos, o culto, o presídio que eu estava era um presídio para 1.800 pessoas, 2.000. Eu estava com 5.000. Uma cela que era para 67, estava com 160. E eu continuei adorando, não estava nem aí. Dormia colado com os outros lá, botava do lado, e estava tudo certo. Era triliche, 3 camas de cimento. Né, irmãos? Eu estava ali adorando, irmãos. Fui para ali adorar. O culto, irmãos, a igreja é maior um pouco aqui do que a igreja do pastor aqui, do que o templo aqui. Vai como daqui no muro lá fora. Então, assim, entra 300, 400 pessoas, 500 no culto. Fileira aqui de banco, fileira aqui, pessoas no meio, na lateral e lá atrás lotada. E as pessoas iam lá fora, as pessoas vinham de fora, né? As pessoas do Ministério da Assembleia, Deus é Amor, Batista, Congregacional, o pessoal ia tudo lá, algumas vezes por semana fazer cursos da gente, né? Com a gente, levar algo da parte de Deus e sair de lá preenchidos. Né? Chegou uma época lá, irmão, a gente estava ministrando louvor de segunda a segunda. Porque dia de visita tem um culto de 1 hora da família. Então tinha família que chegava às vezes lá cansada, desanimada, e saíam de lá repletas de Deus por aquilo que tinham vivido. As pessoas não entendiam, caramba, esses jovens estão presos, estão felizes, estão adorando ao Senhor. Mas eu entendia que a alegria do Senhor naquele momento era a minha força. Eu não podia me abater, querido, porque quando eu olhava para o lado existia uma pessoa pior do que a mim, pior do que eu estava vivendo, pior do que o que eu estava passando, e eu tinha que liberar uma palavra. Quando eu estava em Niterói, eu fui pastor de cela, de uma cela de 12 pessoas, de 2 celas, né? Fui manejado e tal, para ajudar na obra, a gente colocar algumas celas no rumo, no caminho. E eu estava em Bangu e ali eu comecei a fazer parte do Ministério do Louvor, comecei a dirigir um coral lá. Eu comecei a viver algo a mais da parte de Deus naquele lugar, naquele momento onde Deus estava falando muito forte no meu coração o que Ele queria para mim. Eu recebi muitas profecias naquele lugar e ela vem se cumprindo de uma forma tão grandiosa, e o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou fazendo aqui hoje foi uma profecia, foi algo da parte de Deus que foi me liberado, onde um profeta foi usado por Deus para falar que eu iria ministrar em muitos lugares, falando do meu testemunho, e eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, perdi um benefício. E o negócio não andava, irmão. Não andava. E a advogada, ela foi até a minha condenação, ela falou, VEP eu não faço. VEP é o seguinte, irmão, quando você é condenado, você passa para VEP. Você sai do fórum de Angra, da comarca de Angra, passa para o VEP. Seu processo começa a movimentar lá no Rio. Aqui já não tem mais nada a ver. Então, assim, eu pedi um benefício e nada andava. Aí eu passei pedi uma revisão criminal. Houveram 5 votos. Na verdade, houveram só 3. Um votou a favor, 2 votaram contra, o presidente, vice-presidente, um votou a favor, e os outros 2 falaram que não iriam votar porque o processo estava muito bagunçado. Eu falei, meu Deus, eu entendi tudo, Deus não habita no meio da bagunça. Né, irmãos? Pediram uma outra revisão criminal, pelo fato de que um embargo infligente. Quando um vota a favor, sai de uma sala, sai de um nível e vai para o outro. Então eu tinha que esperar, irmão, na boa vontade de Deus. E estava ali. O que aconteceu? Transferência. Precisavam esvaziar o presídio e eu fui de transferência de novo. E é aquilo, irmãos. Você chega no presídio, aí você compra um radinho de pilha para você escutar um louvor. Tem a rádio presidiária, Universal tem, pastor. Não sei se você conhece. Rádio presidiária é assim. Você coloca lá na rádio da Universal, e quem quer mandar um recado para você que está lá dentro, né, liga para a rádio e fala ao vivo. Então, igual eu estava lá, se meu pai quisesse me ligar, ele falava assim na Universal: oi pastor, tudo bom? Oi querido, quem fala aqui é o Jeremias.
O seu recado vai para quem? O meu recado vai para o Juan, meu filho Juan, da cela tal, que está no presídio tal, assim, sensado. Ele me dava o recado que ele quisesse. Ó, meu filho, amanhã o pai vai te visitar, ou o pai não vai conseguir ir. Aí eu já ficava tranquilo. Né? Às vezes tinham pessoas que recebiam o seu alvará. Aí o pai chegava, ou a mãe, ó filho, só para te avisar, tá, que o seu alvará saiu, amanhã você vai embora. Então assim, a gente tinha isso. Então a gente tinha um radinho de pilha, tinha um ventiladorzinho, porque lá muito calor, viu? O teto suando assim, né? Pingado. Então assim, a gente tinha algumas coisas, e quando a gente ia para um outro presídio, a gente não podia levar nada, só roupa. Só roupa que a gente tinha, material higiênico, comida não podia levar. Vamos de transferência de novo, mais uma. Aí passa por transferência, passa por revista, fica nu novamente, né, irmãos? E isso sim, passando por rebeliões, passando por revista, coisa assim, irmão, de filme. Passando por tudo aquilo, e fui de transferência, aí fomos reorganizar uma cadeia, um presídio. Né? Ali começamos a botar tudo em ordem e tal, fizeram 2 celas evangélicas. 2 celas evangélicas e falou assim, olha só, você estava lá ministrando um louvor, hoje nós vamos fazer diferente. Quando eu cheguei lá, irmão, também tinha tudo, tá? Um templo, com tudo, gabinete, secretaria, banheiro masculino, feminino, falou assim, ó, o que acontece? Como você veio lá comigo, você da sua conduta, você vai ser o líder do ministério de louvor aqui. Aí Deus começou a me honrar, ministerialmente falando. Aí eu pude ver e entender o quê? Que a etapa, né, da consequência do pecado acabou. Aí começou o quê? A reconstrução do vaso. O vaso é o seguinte, quem tem um pouco de barro, de vaso, sabe que primeiro você pega lá, você molda o vaso, né, você faz o vaso ali, tal, e está ali molhado. Primeira coisa que faz depois do vaso pronto, coloca ele na sombra, para ver se ele não vai trincar. Não trincou, bota no sol. Né, irmão? Não trincou no sol, coloca onde? No forno. Para você terminar o vaso ali. Ele não trincou, o vaso está pronto para ser utilizado. Por quê, irmão? A Bíblia relata que é jamais colocado vinho novo em odre velho. Eu era um odre velho, eu era um vaso rachado. E o vaso rachado, irmão, ele vaza. E a intenção do vaso não é vazar, é transbordar. A intenção do vaso não é para vazar, é para transbordar. Então, como era um vaso rachado, o Senhor foi. Meu irmão, fui para casa do olheiro, irmão. Fui para casa do olheiro, ó, fui pisado mesmo, irmão. Fui pisado, fui moído, mas Deus começou a me lapidar. E depois eu fui entender o quê? Que o forno que eu estava vivendo não era, ou talvez assim, a fornalha ardente de fogo por não adorar o Senhor. Não, não. Era o fogo da preparação do vaso. Às vezes você se acha assim, estou passando uma prova danada. Eu estou passando na fornalha igual o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não, irmão. Muitas das vezes você tem que pedir discernimento ao Senhor, que não é a fornalha que você está passando. Você está passando, sabe por quê? Pelo forno. Você está passando pelo fogo, o preparamento do vaso, porque Deus ele vai derramar algo novo sobre a tua vida. Aleluia! A intenção do vaso é transbordar, para que você transborde para o vizinho do teu lado, transbordar para o teu filho, transbordar para o seu pai, para a sua mãe, transbordar para os seus irmãos, transbordar para a pessoa da faculdade, transbordar para a pessoa que trabalha com você. E eu comecei a entender isso, e depois foi me gerado uma responsabilidade de tomar conta de uma cela de 90 pessoas. Irmãos, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor está de parabéns, pastor. Irmão, vou falar algo. Presta atenção. Já viram a moeda de R$1? Cara e coroa, né? A moeda de R$1 é igual a vida de um profeta. Você vê um lado e não vê o outro, né? Então você vê. Você pode ver o que ele come. Você vê aonde ele vai, né? Você escuta o que ele fala, mas você não sente, não vê o que ele passa. Irmão, para manter esse lugar, irmão, talvez você não faz a mínima ideia de que esse homem ele passa dentro da sua casa no íntimo com Deus. É algo assim tão sério, irmãos, que se parar mesmo para uma intimidade com Deus, dá para ouvir até barulho de espada, né, pastor? Entre a guerra do céu e do inferno. Irmãos, você acha que o inimigo está contente com isso aqui, irmão? Não está não, irmãos. Não está não. Papai só vai voltar quando todo mundo tiver realmente conhecido o Evangelho de Cristo. Papai só vai voltar assim, queridos. E esse aqui é um ponto para isso, para que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo verdadeiro, genuíno.
Essa é a realidade dessa congregação, tenho certeza disso. Pessoas têm sido alcançadas. Pessoas aqui à volta, irmãos, recebem milagres, curas e não sabem nem porquê e como. Aleluia. Mas nós sabemos, né, pastor? O senhor sabe, né, pastor? Porque existe um joelho dobrado, irmãos. E aí eu comecei, irmãos, muita luta, irmão. Muita luta, os benefícios sendo negados, nada sendo aceito, nada. A minha mãe no CTI, a minha esposa com muita dor no peito, meu pai e meu irmão não queria nem ir para a igreja mais, irmão, estava desacreditado do evangelho, né? Meus benefícios sendo tudo negado, meu irmão foi me ver, primeira visita do meu irmão, meu Deus. Que dor enorme, irmãos. Minha irmã chegou lá, ela falou, mas você está fazendo aqui? A senhora não ia vir só daqui a 2 semanas? Ah não, vim por causa dos pais, eu vim no dia dos pais, é só mês que vem. E meu filho. Até porque, o que acontece? Os homens lá, irmão, para visitar, eles entram por último, né? Igual os homens lá no presídio que eu passei, eles saíam 4 horas da tarde. Eles têm que sair 4 horas, as mulheres saem até 3h30, né? Às 3h30 para frente, 4 horas saem os homens. E era tão lotada a visita que meu pai chegou para me visitar 3h30 da tarde. E quando foi 4 horas, ele tinha que ir embora. Eu vou te contar, olha que interessante, a gente só sabe o que a pessoa que está do nosso lado é capaz de fazer. A gente só sabe o que nossos pais, a nossa esposa, são capazes de fazer pela gente, o que fazem quando a gente passa por algo igual eu passei. Meu pai, sol de 40 graus, Bangu é assim, 40 graus, sensação térmica 46. É assim. Meu pai fazia assim, ó. Meu pai saía daqui para me ver no sábado. Ele saía daqui sexta-feira, tarde, chegava lá 3 horas da tarde, pegava a senha para ele, aí ele voltava para minha tia em Santa Cruz, quando dava 7 horas da noite, voltava para Bangu, pegava a senha para minha esposa, voltava para Santa Cruz, quando era 5 horas da manhã de sábado, meu pai estava lá na porta para me ver. Aí os homens começaram a entrar primeiro, né? Já teve dia que meu pai pegar tiroteio lá na porta, irmão, e ele segurar lá, ficar lá atrás do pneu do carro lá, e quando ele entrar vermelho, igual a camisa do irmão Abraão ali, ó, e falar assim, rapaz, dava para escutar o vento da bala pegando, que tentaram roubar um carro na frente do presídio, o Desip foi lá e revidou, irmão, uma loucura. Aí eu fui lá no Desip, lá com o pessoal, falei, manda os outros para dentro, cara, não tem como. Sabe, então assim, eu vi a minha esposa, você via a marca assim, pastor, da bolsa do sol, ela lá um solzinho de 45 graus, passando mal lá com 2 bolsas pesadas para me ver, irmãos. Meu Deus. Aí eu entendi, eu comecei a entender o porquê daquele lugar. Primeiro, para me tornar um filho melhor, para que eu pudesse honrar meu pai e minha mãe, para que meus dias pudessem se prolongar na face da terra. O segundo, para que eu pudesse amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O terceiro, para que eu pudesse ser de verdade um adorador que adora o Pai, em espírito e em verdade. Eu tinha que entender, eu tive que entender isso e trazer isso para a minha vida, querido. Eu tive que trazer isso, porque eu era muito ligado em coisa material, eu era muito ligado em coisa que é passageiro. O que se vê é passageiro, irmãos, e o que não se vê é eterno. Eu estava muito ligado naquilo que era finito e infinito. Finito é o que? Telefone, sabe? Um carro, uma casa. O infinito é o que? Um relacionamento, né? O convívio com as pessoas. Mas eu tinha que entender que eu tinha que me ligar no que é eterno. O que é eterno? É Deus. Porque antes de tudo existir, Ele já era. Eu posso até fazer uma pergunta para você. Qual foi o dia do nascimento de Deus? Qual é a data do aniversário? Não tem, irmãos. Não tem, Ele sempre existiu. E eu tinha que entender isso, que eu tinha que me ligar naquilo que é eterno. Glória a Deus. E ali eu pude ver, irmãos, Deus trabalhando, vi meu irmão, né? Foi coisa maravilhosa, eu abracei ele. Aí ele começou a chorar, eu falei, ih, que é isso, cara? Ah, não, chorão não, né? Pô, para com isso. Eu por dentro estava moído, irmãos.
moído. Eu tenho que dar uma palavra para uma pessoa sabendo que os meus benefícios estavam negados, minha mãe estava no CTI, minha esposa passando mal. Meu irmão não queria ir para a igreja, e a pessoa vinha chorando e falava assim, o evangelista, mano, poxa, cara, tá tão difícil, cara, não estou aguentando, eu vou sair da igreja, pô, cara, minha vida é essa mesmo, do mundão, e eu tenho que dar uma palavra para a pessoa. E eu tenho que chegar para ele e falar assim, rapaz, posso te contar uma história? Cara, tem uma pessoa que a mãe está no CTI, o benefício está negado, o irmão não quer ir para a igreja, o pai está chateado, a esposa está passando mal, está doente. Né, irmãos? E ele está de pé. Ele é mesmo? E quem é essa pessoa? Sou eu. Irmão, eu continuei naquele lugar fazendo a obra, irmão. Eu continuei, porque eu entendi que uma hora ou outra que apareceu eu ia fazer o milagre. Porque a Bíblia fala no livro de Provérbios que há duas coisas a qual o Senhor Deus detesta: que o inocente se declarado culpado e o culpado inocente. É Bíblia, irmão. Então me baseava pela palavra, que uma hora ela ia se cumprir sobre a minha vida. O que aconteceu, sem a gente saber, eu estava tão chateado, irmão, tão chateado que eu falei para minha esposa assim, sentado na mesa, ó, se o benefício não sair, se eu não for no Natal em casa, eu não sei não, se minha vida com Deus aí. Ela falou assim, vai continuar mesmo. Aleluia. Mulher sabe, vai continuar mesmo. Não vai mudar. Pode parar com isso. Irmão, eu entrei para dentro da cela chorando, né? Na hora da despedida é a coisa mais difícil que tem, irmão. Eu entrei chorando e, pastor, não vou aguentar não, pastor. Eu quero sair da dirigência da cela. Que isso, meu filho? Vai baixar a guarda agora? Que isso, não? Aí me veio uma palavra da irmã Mariângela há muitos anos atrás. Quando nada está acontecendo, você pode ficar preocupado. Agora, quando tudo está acontecendo, é sinal que está dando tudo certo. Quando tiver tudo dando errado, irmão, você pode ter certeza que está dando tudo certo. Sabe por quê? Porque o inimigo está tentando te derrubar, ele está tentando fazer você cair. Mas existe um Deus que ele batalha e guerreia por você, e guerreia por mim, e guerreia por nós. O general de batalha, ele guerreia por você, independente do que você esteja vivendo e passando. Por mais que você fale que não tem jeito, as pessoas falem para você, não tem mais jeito não, tem sim. Para tudo se dá um jeito. Aí as pessoas falam assim, isso aí, ó, aquela musiquinha, pau que nasce torto nunca se direito. Se você conhecer o carpinteiro de Nazaré, as pessoas falam até assim para você, você é um projeto falido. Mas se as pessoas falam assim para você, você se acha um projeto falido, eu quero te apresentar nessa noite um engenheiro de Nazaré, que é profissional em pegar o projeto falido e colocar ele de pé. Você recebe essa palavra? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu era um projeto falido, irmão. Aos olhos de muitos, mas de Deus não. Aleluia. De Deus não, irmão. E porque eu sabia que eu era um barro diferenciado. Glória a Jesus. Eu era uma matéria-prima diferenciada. Eu sabia que eu tinha um propósito. E esse propósito ia se cumprir. Sabe o que aconteceu, irmão? Passados uns dias, eu estava na cela e chegou um rapaz e falou assim, Juan, ele trabalhava na enfermaria, cara, o que você tem para me dar lá, para me abençoar? Eu falei, que é isso, irmão? Como assim? Aí eu brincava, né? Eu falei, pô, deixa Deus tocar no coração, né, profeta? Como é que eu vou te abençoar se Deus não está mandando? Aí ele, então, vou te dar uma notícia, uma boa nova. Cara, geralmente quando pedem a pauta da enfermaria, é sinal para você de transferência. O Plácido de Sá Carvalho, porque com certeza você vai sair de VPL e vai passar 7 dias na rua. Natal, irmãos. Teve um Natal, irmão, que eu passei com dor de dente de chorar, irmão, de gastar meio pote de xalocaína para passar no dente, comendo pão com presunto e queijo duro. É, irmão, assim mesmo. Mas eu ia sair para curtir minha família, passar o Natal com a família? Claro, eu ia sim. Mas eu já tinha também uma promessa a ser cumprida aqui fora. Eu já tinha algo designado por Deus a cumprir aqui fora. Por quê? Tinha um amigo meu que estava aqui fora que passou comigo lá. Ele estava desacreditado e tentou até se matar, irmãos. E a irmã dele teve um sonho que eu saía e eu liberava uma palavra para ele. E essa palavra que eu liberava para ele fazia com que ele o quê? Ele se erguesse, se levantasse. E eu assim, irmãos, sem acreditar, né, irmãos?
A gente é incrédulo, né? A gente é incrédulo. Porque eu ainda não tinha tomado posse de ir em casa no Natal. Eu falei, não é possível, porque a mulher não queria me liberar. A mulher não queria me liberar, que negócio é esse? Irmãos, eu não aguentava mais. Eu estava comendo comida azeda praticamente todos os dias. O almoço caía 9 horas da manhã, a janta caía 1 hora da tarde. Quando vinha azeda. Quando não vinha azeda, vinha com pedra ou vidro. Meus dentes tudo quebrado. Meus dentes tudo quebrado, irmão. Por causa de pedra e vidro na comida. Quando não vinha pedra e vidro, vinha tapuru, irmão, na comida. Aquele bichinho de arroz vinha na comida, irmão. Comida azeda. Eu não aguentava mais, irmão. Eu não aguentava mais. Aquela água. Você lembra que deu aquele problema na água lá no Bondu? Que a água foi suja? Água com coliformes fecais? A gente teve que beber, irmão, senão ia ficar com sede. Graças a Deus, meu pai ia lá, levava uma importância para mim, eu conseguia comprar uma água filtrada, meu pai levava uma farofinha, tinha dia, irmão, sabe? A comida vinha tanto ruim, que eu pegava água, eu pegava farinha, botava um pouco de sal, mexia e comia, irmão, porque não tinha o que comer. Eu iria comer comida azeda. Ainda tinham pessoas lá, irmão, que quando eu falava assim, não vou comer não, tá azedo, o cheiro tá ruim. Irmão, a quentinha abria lá atrás, o cheiro já vinha aqui. E a pessoa falava assim, não vai comer não, varão. Eu falei, não. Pô, então daí, varão, daí para me comer. Cara, que isso, cara? Não, me dá aí, varão. Pô, cara, tira só aí o que dá para comer, que eu vou te dar um pouquinho de farofa ali, varão. Sabe, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, quando estava lá no sepulcro, Marta, Maria e Joana, mãe de Tiago, estavam indo lá perfumar o corpo de Cristo. Porque elas entendiam ainda, entendiam que ele não estava morto. Ela entendia que ela tinha que perfumar o corpo de Cristo porque ele ainda tinha uma grande trajetória, um grande trajeto, né, para a humanidade. E os meus pais, eles tomaram posse dessa palavra, espiritualmente falando. Por quê? Porque eles iam lá perfumar o meu corpo. Como? Ele levava um biscoitinho, pastor, levava uma farofinha para incrementar na comida, levava um suco, levava um salzinho, um tempero. Por quê? Porque eles entendiam naquilo que eu ainda tinha que cumprir aqui na terra. Sabe o que aconteceu com Marta, Maria e Joana? Elas entraram naquele lugar de morte, irmãos. E lá elas conseguiram ver com seus próprios olhos a ressurreição. E não foi diferente não, irmãos, comigo. Porque eu entrei lá morto. Eu saí. Irmão, eu saí, passei 7 dias. Aí o que aconteceu? Eu tomei posse. Tomei posse do negócio, porque me chamaram lá chamaram o pessoal da senha. O pastor tem senha para mim? Ele falou, não tem senha para você aqui não, varão. Tem não. E tinha uma senha na mão dele. Eu falei assim, pastor, eu já recebi, tomei posse da minha vitória. Vem, pastor. Ele falou assim, bota uma calça e vai lá, filho, que amanhã você vai estar na rua. Quando foi 5 horas da manhã, no dia seguinte, eu estava na rua. Passei o Natal na rua, pude ver meus pais, irmão. Eu estava com quase 50 quilos. Estava na capa minha, estava muito magrinho, irmão. Muito magrinho, muito. Deus, ele me honrou muito, irmão, porque o que acontece? Nos dias que eu não ia visitar lá dentro, as pessoas iam visitar e falavam assim, o evangelista Juan, vem cá, fala aí. Deixa eu te falar, foi visitar hoje não? Ele falou, não, hoje você vai ser abençoado, você vai comer comigo. Eu falei, que isso, cara? Você vai comer comigo, vai jantar comigo. Tem uma comidinha bacana para nós ali. Amém. Só esquenta ali. Eu ia, esquentava e tal. Irmão, a comida que ele botava no prato para eu comer era a comida que eu pedia para você. Ele falava assim, poxa, assim, eu estou dando para comer um peixinho. Quando ele servia a comida para mim, irmão, tinha peixe, camarão e bacalhau. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso. Irmãos. Poxa, se eu queria comer um biscoito. Irmão, é mínimo detalhe que você nem esquenta aqui. Queria comer um torcidinho, um biscoito torcido aqui de galeto. Daqui a pouco o irmão gritava assim: Ô evangelista! Oi, varão! Aí eu mandar lá é Rói, né, biscoito? Mandar um Rói pra ti aí. Amém, varão? Um pouquinho. Irmão, quando chegava lá, irmão, era um biscoitinho de galeto da torcida, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Aleluia. Ele cuidava de mim. Tem até uma canção que fala: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu pude enxergar isso. Eu pude ver e sentir isso na minha própria vida. Glória a Deus. Fui na casa desse irmão e decidimos ali junto com meus pais, a família dele, ó. E ele chorou para mim e falou assim: irmão, eu ia me suicidar essa semana. Só não fiz isso porque eu sabia que você ia vir aqui na rua. Eu fui lá e dei uma palavra para ele.
Eu falei, nós vamos levantar um propósito sobre a tua vida. Levantamos um propósito, né, irmãos? Eu pude entender do que Deus ele queria comigo aqui fora e eu voltei. Irmão, que dor, irmão. Voltar com as próprias pernas para dentro do presídio. Eu tinha que voltar na segunda-feira, dia 30. Irmão, quando eu acordei de manhã, tomei um café com a minha esposa, sentamos na sala, abracei ela e não falamos nada. Aí a gente só começou a chorar. Soluçar, irmão. Chorar muito, irmão. Chorar muito, chorar muito. Marcamos de almoçar no meu pai, eu fui almoçar no meu pai, né? E depois vamos para Bangu. Aí fui lá, fomos no shopping de Campo Grande, que é pertinho, né? Até da hora, e tinha que entrar até 10 horas da noite. Aí fica mais de. Tem muita gente para entrar de todos os presídios. E tem assim, familiar, né? Aí fica 3, 4 pessoas de cada família ali para poder. Então fica ali com 5, 6 mil pessoas. Aí primeiro você entra para dentro do presídio, né? Presídio não, para dentro do complexo, que é a cancela ali, passa no scanner, depois você vai para o seu presídio de origem, né? E quando eu cheguei lá, irmão, né? Fui metido do meu irmão, da minha cunhada, né? Meu irmão tinha casado aqui fora, eu não tinha nem conhecido minha cunhada, eu fui conhecido no Natal, na rua. Então assim, eu fui abracei meu irmão, minha esposa, minha cunhada. Nossa, mas que choradeira. Que choradeira, que choradeira, choradeira. Gente, vai embora. Se vocês ficarem aqui, vai ser pior para mim. E eu entrei, irmão. Nisso que eu entrei, o irmão falou assim, olha lá, o que quer falar contigo? Estava a mãe dele, a irmã dele. Oi tia, tudo bom, missionária? Missionária Cláudia, Ana Cláudia, profeta também na terra. E bota meu filho para dentro. Não, ele vai entrar comigo. Ele estava meio bêbado, porque ele estava na igreja, e quando ele foi para aquele presídio, ele saiu da igreja. Como ele estava na rua, estava feriado em casa, bebeu, e quando ele chegou, quando eu entrei para dentro do portão, achei que ele já tinha entrado. E quando eu olhei, depois da cancela lá fora, eu vi uma pessoa indo embora, eu conhecia aquele andar. Era de quem? Era dele. Irmão, faltava 20 dias para ele vencer o benefício, botar a tornozeleira na perna e ir embora para casa. Antes desses 20 dias ele estava lá na boca de fumo, morreu. Um jogo tão bonito. E existiam pessoas que davam conselho naquele lugar, irmão. Pessoas que ajudavam. Tinha um pastor lá, pastor Marildo. Irmão, uma vez eu preguei na célula lá e um manto desceu, o mistério desceu e eu falei assim, tinha 2 pastores na célula que eu estava. Eu falei assim, falei o seguinte, vamos botar o pastor Marildo para interceder pelas nossas vidas. Ele me abraçou, irmão, começou a orar pela minha vida e falou assim para mim, falou para Deus assim, Senhor, se tiver nos teus planos, eu ir embora na frente do Luan, teu filho, eu concedo a minha vez para ele. Ele deu a vez dele para mim, irmão. Sabe por quê? Porque passou uma semana, pastor, a cadeia dele aumentou mais 2 anos. Eu entrei, passou os meses, chegou março, que a gente sai na quinzena de março, né, por causa da Páscoa. Estourou a pandemia, irmãos. Não sai. Todo mundo preparado para sair, ninguém vai sair, visita cancelada, uma semana triste, chorando, mal. E Deus estava provando a gente, irmão, até onde ia a nossa fé, até onde ia a nossa adoração, se a gente realmente adorava ao Senhor, pelo que Ele pudesse fazer pela gente e pelo que Ele era. Eu falei assim, quer saber? Só resta adorar, então vamos adorar, galera, vamos para o culto. Aí eu sentei na bateria, nós fomos adorar, o culto começou a pegar fogo, o mistério desceu. Irmão, o juiz-presidente da VEP foi lá, assinou um documento. Quando eu estava tocando na bateria, chegou o irmão Elias e falou assim, irmão, evangelista, tem que te dar uma palavra aí, tem que te dar uma notícia, varão. Eu falei, fala aí. Rafael Estrela autorizou a nossa saída, irmão. Nós vamos para a rua, vamos ficar mais 7 dias na rua. Irmão, o mistério desceu aí, bateria, língua para lá, para cá, né, irmão? Aí tá aquele manto, né, irmão? Pula no mistério e tudo. Irmão, daqui a pouco ele foi, voltou de novo, falou assim, irmão, deixa eu te falar, é outra coisa. Eu falei, fala aí, varão, não vai ficar 7 dias na rua, não, vai ficar 30 dias por causa da pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, aí é demais, está fazendo infinitamente mais. Aí aconteceu, daqui a pouco gritou assim, falou assim, vai trancar o presídio, a cadeia, porque o VPL vai sair hoje, vai para casa hoje.
Aí começamos a trocar dinheiro, meu pai tinha deixado uma compra, eu comecei a distribuir as coisas para os outros lá, comecei a abençoar. Quando foi no dia seguinte eu saí, irmão, para ficar 30 dias na rua. Aí veio a pandemia, né, irmão? Eles não queriam que a gente voltasse, porque se entrasse um infectado lá, na época estourou lá, o pessoal no Rio, em São Paulo, se entrasse um infectado lá, irmão, ia pegar todo mundo, irmão, ia ficar um caos naquele lugar, 30 dias. Faltava uma semana para entrar, para voltar para o presídio. Rafael Estrela, assinava de novo mais 30 dias. Aí faltava mais um tempinho, mais 30 dias de novo. Começou 30, 60, 90, 120, 150, 180. Aí chegou um dia, irmão, que eles decidiram, ó, o VPL vai ter que voltar. Estava na casa do meu pai, assistindo um joguinho lá de futebol. Nem falei com ele, nem falei com minha mãe. Falei com meu pai, falei com um Tércio, né? Tércio, não é para ninguém, mas ó, amanhã eu vou ter que voltar, cara. Não, foi assim, quinta-feira eu vou ter que voltar. Ele, que isso, mano? Amanhã vai ter um presídio que vai entrar. Que isso, cara? Ele começou a chorar assim também. Fui na praia no dia seguinte, né? E comecei a falar com o pessoal no telefone, que estava lá dentro comigo, mas que tinham saído também, do Alvará, o pastor, o André. Aí, gente, eu vou ter que entrar, um abraço para todos no grupo ali, né? Aí quando eu estava indo para casa, eu falei, ó, liga pro seu pai, minha esposa, liga pro seu pai e fala para ele sair com a gente para comer um negócio que amanhã eu vou ter que voltar. Aí ele falou assim, ó, pastor André, Juan Varão, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para o irmão. Irmão, é igual um jogo de futebol, irmão. O jogo ainda não acabou. Ainda tem uns acréscimos, ele pode fazer nos acréscimos. A palavra final vem do Senhor. Minha esposa tomando banho, irmão, eu trocando de roupa, daqui a pouco só uma mensagem, irmão. O pastor me mandando, o pastor Araújo, ao ver aquela mensagem lá, aí ele falou assim, irmão, pega esse manto aí, que esse manto é de Deus. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, comecei a passar mal, comecei a tremer, passar mal, e minha esposa, quem foi? Eu falei, irmão, lê esse negócio aqui. Lê esse negócio aqui que eu estou passando mal. Quando ela leu assim, irmão, ela falou assim, prorrogou mais 30 dias. Irmão, está prorrogado até hoje. Os que estão saindo não estão voltando de VPL. Aí que eu vou dizer para você o que aconteceu, irmão. O pastor Jair foi lá em casa, né? Eu já estava indo na igreja dele lá, tal, minha esposa. Aí, meu filho, eu quero que você faça parte com a gente do ministério e tal. Eu quero que você esteja. Eu falei, pastor, eu não vou fazer parte, eu não quero fazer parte do ministério por duas coisas. Ele, por quê? Primeiro, eu posso voltar para o presídio a qualquer momento. Segundo, o Senhor pode me dar uma oportunidade, a igreja pode crucificar o Senhor por essa oportunidade. Por um ex-presidiário, ainda mais pelo que foi preso, está lá ministrando louvor lá no seu altar. Ele falou assim, filho, eu não preciso de nada, eu preciso da sua sinceridade, preciso da sua verdade, e é aquilo, se papai do céu, se Deus não te julga, quem sou eu para te julgar? E se caso você precise voltar, a tua vara vai estar lá te esperando. Irmão, eu comecei, irmão. Aí, meu irmão, ninguém me segurou mais. Porque eu estava muito preso, irmão, não estava trabalhando, eu estava vivendo de bico, né? Porque eu sabia que eu poderia voltar a qualquer momento, e graças a Deus eu não ouvi ainda, irmão, espero não ouvir uma pessoa com dúvida em relação à pessoa ao que eu respondi. Então o que aconteceu, irmãos? Teve um belo dia, eu estava conversando com a minha esposa, jantando em setembro para outubro, jantando e tal, a gente foi dormir, aquela pestaninha e tal, a gente estava deitado, o telefone tocou, quando tocou, estava lá, doutora Ana Cláudia, irmã Ana Cláudia. Eu falei, meu Deus do céu, não, ela me ligar meia-noite e meia, graças a Deus não tem processo nenhum mais, é só para ir para a rua. E eu tinha pedido a tornozeleira, eu falei, vou ficar na rua. Eu vou botar a tornozeleira eletrônica, graças a Deus. Já peguei o telefone assim, irmão, mas eu sou incrédulo demais. Nós somos, irmão. Eu estava contente, botar a tornozeleira, eu falei assim com minha esposa, vou na praia e tudo. É, irmão. Quando eu peguei o telefone, ela falou assim, irmão, teve uma nova audiência dos embargos de infringente lá daquele relator. Aquele relator que votou a favor, irmão, na revisão criminal, eu posso dizer que ele foi um Ebed Meleque na minha vida. Lembra quando Jeremias estava naquele poço, pastor? O que aconteceu? Jeremias estava lá por anunciar a mensagem que Deus tinha mandado ele anunciar. Ele foi jogado naquele poço porque ele estava desanimando o povo, né, de estar ali, de guerrear pelaquela cidade e algo do tipo. E o que acontece? Jogaram Jeremias no poço, Jeremias estava lá naquele lugar. Irmão, fica imaginando Jeremias buscando, Jeremias lá ajoelhado. Se era poço, era lama, né, irmão? Tinha lama no fundo. Se tinha lama no fundo, a lama batia no joelho. E quando ele orava,
A lama vinha aqui no peito, irmão, mas ele queria ficar, não era mais com a profundidade na lama, mas era a profundidade no Senhor, e ouvir mais a voz de Deus. No entanto, que o socorro só chega na vida daquele que busca, daquele que clama, daquele que realmente se rende aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que Jeremias estava assim, porque Ebed-Meleque foi lá naquele rei e falou: não tem comida para o povo aqui, não vai ter para Jeremias lá embaixo, se deixar ele lá ele vai morrer. Então tá, por favor, pega 30 homens, pega trapos de pano, amarra e tira ele daquele lugar. Foi o que aconteceu comigo. O desembargador, ele foi usado como Ebed-Meleque. Ele foi lá, se levantou e falou: ó, se essa advogada está falando a verdade, tudo que está falando aí é certo, é sério, a gente pode estar acabando com o futuro de um jovem de 26 anos. E o que aconteceu, querido? Aqueles que votaram contra, votaram a favor, votaram, e eu de unanimidade eu ganhei de 5-0. Vi que ela me disse, falou assim: ó, o seu embargo de infringente, você ganhou de unanimidade 5-0, você foi absolvido e hoje você não deve mais nada para ninguém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? É para aplaudir o nome dele. Estou todo arrepiado aqui, ó, porque é feito de Deus. Olha que interessante, ela me ligou e eu contente com uma tornozeleira. Com uma tornozeleira. E ela falou que eu falei pra ela, aí eu não chamei ela de irmã, chamei o doutor: que é isso, doutor? Que brincadeira é essa, doutor? Que brincadeira de mau gosto é essa, doutor? Comecei a passar mal assim. Aí minha esposa: que foi, amor? Foi, amor? Fui absolvida, amor. Amor. Aí ela foi: que foi, doutora? Renata, teve uma audiência, videoconferência, não me chamaram para essa audiência e votaram a favor. O irmão está limpo. Se o Ministério Público não recorrer, ele já está limpo, já vou limpar o nome dele, tudo certinho, ele vai poder trabalhar, ele vai poder fazer tudo, vai poder fazer concurso público e vai poder correr atrás do prejuízo, né, irmão? Que ninguém é de ferro, né, irmão? Meu pai gastava R$600 por semana para me ver, irmão. Algumas pessoas ajudavam ali, outras ajudavam aqui. Muitos não podiam ajudar com a importância, mas espiritualmente falando, irmão, meu Deus do céu, orava e pedia para o Jeová, Deus da provisão, que provia para o meu pai lá me ver. O Deus da provisão provia através da minha, da sua, da nossa oração. Talvez quando você orava e falava assim, varão, quando você orava e falava assim: Senhor, abençoa aqueles que estão lá na prisão, você estava orando pela minha vida e nem sabia. Quando você orava para aqueles que estavam encarcerados, o Senhor estava orando pela minha vida e nem sabia. E muitos frutos que eu recebi foi através da oração do Senhor, varão. Glória a Deus. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesse preso com ele. Estou finalizando, irmão, mais 5 minutos, 8 no máximo. Eu quero cantar um louvorzinho com vocês. Aleluia. Irmão, entenda uma coisa. A oração do justo, você não tem noção o poder da sua oração, irmão. Glória a Deus. Você não tem noção do poder da oração. Então eu recebi sim, irmão, através da sua oração. Eu recebi sim, eu vi Deus fazendo, porque eu acreditava que o Thomas estava orando pela minha vida, o pastor Atanael, o pastor Cibaía, o apóstolo Edson. Eu acreditava, meu pastor Jair, eu acreditava, irmão, que a igreja estava intercedendo pela minha vida. Muitos passam naquele lugar lá fora e falam que lá está o lixo da sociedade. Não, irmão, lá não está o lixo da sociedade, não. Lá está um dos maiores e melhores profetas que vão sair daquele lugar para reinar aqui. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer no livro de Eclesiastes que os encarcerados sairão para reinar, para governar. Glória a Jesus. E foi o que aconteceu com José. Eu creio, irmão, que eu saí para governar, para reinar. Eu não quero título nenhum, irmão. Porque, na verdade, eu até tenho, que é de embaixador do Evangelho de Cristo. Nós temos um título. Sabe, irmãos, e o Ministério Público não recorreu, irmãos. O meu nome foi limpo. Glória a Deus. Sabe, ver meu pai lá se desgastando, a minha mãe, meu pai gastando o dinheiro dele, meu pai gastou praticamente o dinheiro de uma casa própria. Sabe, não é vergonha para ninguém, pai, porque isso é testemunho, mas eu via, pastor, as pessoas me falavam que meu pai às vezes andava na rua falando sozinho, cara. Meu pai chegava para uma pessoa, contava a minha história para ver se aquela pessoa poderia falar assim: posso te ajudar, cara. Você entende? Mas existe tudo um propósito, né? Um plano, e existe o tempo de Deus. Não é antes e nem depois. É na hora. É na hora certa que as coisas de Deus se concretizam.
Irmão, não tem coisa mais gratificante. Pesa um pouco? Pesa. Por quê? Porque eu fiquei 4 anos, irmão. Eu sofri muito, irmão. Irmão, não tem enfermaria, não tem nada lá, irmão, para se cuidar. Não tem nada, irmão. Mas aconteceu o plano e o projeto de Deus. Sabe como é que eu ri? Eu ri assim, ó. Pô, varão. Eu ri assim, ó, com vergonha, sem dente. Tava sem dente, varão. Dente quebrado, os cotoquinhos, os caquinhos. Há um belo dia, um rapaz, um irmão da igreja conhecido, né, ele tentou me adicionar no Facebook, eu nem conhecia ele. Eu falei, você sentar esse rapaz não. Sei lá quem é esse rapaz. Aí um belo dia eu fui lá na igreja. Eu falei, esse rapaz já está aqui. Eu falei, quem é esse rapaz? Esse aqui é o irmão tal, sei que lá, assim, assado. Eu falei, sério. Aí daqui a pouco, eu fui beber água e tinha um outro irmão lá. Quando eu estava bebendo água, até o Eric, aquele Seto, que mora ali no Retiro, o que ele fez? O Eric foi, conversou comigo, chamou o André, eu saí, falou assim, André, faz o favor, o André dentista falou assim, vê quanto é o tratamento desse irmão aqui,